Revisão, então, do Enem. Alguns exercícios alguns conteúdos que caem com mais frequência aí nos exames, tá? Do Ensino Nacional do Ensino Médio. Então, vamos lá. De 2018, tá? Com o avanço da ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem da grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, chamado de lei de Moore. Considere 0,30 com a aproximação para log de 2 na base 10. Ele pergunta, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Lembrando, né, que a densidade, olha, é o número de transistores por centímetro quadrado. Então, em 1986, eram colocados 100 mil transistores a cada 0,25 centímetros quadrados. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Então, veja bem, ó, a primeira coisa que nós temos que perceber aí, olha, ele fala em 100 mil por 0,25 centímetros quadrados, tá? Só que agora ele passa a ser para cada 1 centímetro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Era 0,25 por centímetro quadrado. Agora ele quer para cada 1 centímetro quadrado. Então, para cada 1 centímetro quadrado, basta multiplicar aqui por 4. Não é isso? Para transformar 0,25 em 1 inteiro, tá? Então, eu sei que eu vou ter que multiplicar a quantidade de transistores por 4. Então, inicialmente, ele tem 100 mil transistores. Como eu vou multiplicar por 4, ele passa a ter 400 mil transistores por centímetro quadrado, tá? Essa aí é o número de transistores que deve ser colocado por centímetro quadrado, tá? Então, e desta forma, o que ele fala, ó, ele dobra a cada 2 anos. Se ele começa com 400 mil, se ele dobra a cada 2 anos, eu tenho uma PG. Que PG que eu tenho? Olha lá, cujo primeiro termo é 400 mil. O segundo termo é 800 mil. O terceiro termo, basta multiplicar por 2, tá? E aí ele diz que, tá? Ele precisa assim, ó, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores. Então, eu terei aqui o último termo desta PG, que é o quê? 100 bilhões. Então, olha lá. 100, mil, milhão e bilhão. Muito bem. Tenho aqui uma PG, cujo primeiro termo é quanto? 400 mil, tá? E eu tenho que a sua razão é 2, porque ela dobra a cada 2 anos, tá? Então, dá para saber, tá? Quantos termos eu terei nessa PG. Então, vamos tentar trabalhar com a fórmula do termo geral da minha PG. Vou trabalhar aqui ao lado, ó, tá?
Qual que é a fórmula do termo geral da PG? Eu tenho que é o quê, ó? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, teoricamente falando, tá? Quem que é a N? É o meu último termo. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Vou pôr aqui embaixo, ó. Quem que é o AN? É meu último termo. Quem que é? É que ele quer 100 bilhões. Mil, milhão, ó. 100, mil, milhão, bilhão. Eu tenho aqui, numa potência de 10, 10 elevado a 3, 6, 9, 10, 11, 11 zeros. Então, o meu último termo, eu posso trabalhar como 10 a 11, tá? Então, vamos por lá, ó. 10 a 11, não esquecendo que nós estamos procurando o N. Quem que é o A1? O A1 é o 400 mil. Vezes Q, quem que é o Q? É 2. Esqueci de pôr aqui, ó. O Q é 2, elevado a N menos 1. Eu posso melhorar esse 400 mil aí, tá? 400 mil, eu posso trabalhar com 4 vezes 10 elevado à quinta potência, vezes 2 elevado a N menos 1. Então, veja bem, ó, dá para perceber que eu vou cair numa exponencial. Por quê? A variável que eu quero, que é N, está no expoente. E se eu não conseguir resolver essa exponencial, eu trabalho com o logaritmo, lembrando que o exercício deu a aproximação para log de 2 na base 10 é 0,30. Então, tudo converge para logaritmo, tá? Agora é trabalhar numericamente aqui, ó. Esse 10 à quinta tá multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar 10 elevado a 11 dividido por 10 à quinta é igual a 4 vezes 2 elevado a N menos 1. 10 a 11 por 10 à quinta, na divisão, conserva a base e soma os expoentes, subtrai o expoente. 4 vezes 2 elevado a N menos 1. Percebe-se que o 4 está multiplicando, vem para cá dividindo, tá? Que é igual a 2 elevado a N menos 1. Muito bem. Tudo certo, mas nada resolvido, né? O que eu tenho aqui, ó? Uma equação exponencial, tá? Para eu trabalhar com equação exponencial, o que precisa acontecer? Transformar em mesma base. Mas eu não consigo transformar em mesma base. Então, o que eu lanço mão, tá? A equação exponencial pode virar uma equação logarítmica, tá? E como que ficaria logaritmo? Colocando o logaritmo em ambos os termos. Então, o que eu vou pôr? Log de 10, tá? A sexta por 4, que é igual a log de 2 elevado a N menos 1, tá? Então, agora eu posso começar a trabalhar com a propriedade dos logaritmos, correto? Se eu tenho aqui uma divisão, toda divisão vira subtração. Então, o que fica aqui, ó? Log, tá? De 10 à sexta, menos log de 4 na base 10. Que é igual a quem, ó? Isso aqui é potência, ele vai virar produto. N menos 1, que multiplica log de 2 na base 10. Perceberam aí? Nós fizemos o resumo, uma revisão de logaritmo. Propriedades é mega importante, né? Então, olha lá, ó. Isso tá multiplicando, vem pra cá. Isso aqui é potência, vem pra cá, multiplicação. 6 log de 10 na base 10, menos. O 4, ele pode vir como 2 ao quadrado. A potência vira produto, 2 log de 2 na base 10, tá? Que é igual a quem? N menos 1, que multiplica log de 2 na base 10, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou começar a substituir, tá? Ó, log de 2 na base... Log de 10 na base 10, quando logaritmando e base é o mesmo, dá 1. Então, vai ficar 6 vezes 1, menos 2... que multiplica log de 2 na base 10. Eu sei que o exercício aqui, ó,
deu que log de 2 na base 10 vale 0,30. Então, olha, 0,30. Que é igual a n menos 1, que multiplica. De novo, log de 2 na base 10, eu sei que é 0,30, tá? Ou simplesmente 0,3, ok? Então, eu achei que fosse terminar só numa folhinha, mas não deu, tá? Eu vou continuar aqui o exercício terminando aqui, ó, tá? Então, vamos lá, ó. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 0,30, 0,6. Que é igual. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso aplicar a distributiva, como eu posso jogar isso aqui como 3 décimos, que seria interessante também. Por que 3 décimos? Veja só o que vai acontecer aqui, ó. 6 menos 0,6 é 5,4, que é igual a n menos 1, que multiplica 3 décimos. 5,4 eu posso dizer que é 54 décimos. E aqui eu posso dizer que é 3 elevado a n menos 1 sobre 10. Nessa altura, cancelo o 10, certo? Então, o que eu tenho aqui, olha? 3n menos 3, que é igual a 54, tá? E 3n... Opa, desculpa, a gente nem precisa fazer isso, ó, tá? Eu vou fazer uma forma mais fácil aqui, ó, não preciso fazer isso, ó, tá? Vamos deixar aqui, ó, 3n menos 1, que é igual a 54. Olha lá, o 3 tá multiplicando, vem pra cá dividindo, bem mais fácil, tá? Então, n menos 1, 54 dividido por 3 vai dar 18. 18 mais 1, 19. Então, em que ano, tá? Em que ano a empresa atingiu a densidade de 100 bilhões de transistores? No ano de 19, tá? Mas ainda não achamos em qual ano, certo? Então, eu vou para o item 2 aqui agora, tá? Então, o que acontece? Ele começou em 1986, certo? E o que aconteceu com ele? A cada 2 anos, ele dobra. Então, quem seria o A2? 1988. O A3 será o quê? 1988, 1990. E assim sucessivamente. O que ele quer achar? Qual é o A19? Certo? O A19. Então, o que era progressão geométrica, nesse dado momento, vira uma PA. Que PA? Em que o primeiro termo é 1986, o segundo é 1888, ele quer saber o 10º termo dessa PA, porque ele está andando de 2 em 2, tá? Ele dobrou lá e eu sei que ele está caminhando de 2 em 2, porque ele fala, né? Dobra a cada 2 anos. Então, o que eu quero saber? O A19. Quem que é o A19 em PA pela fórmula do termo geral? É A1 mais 18R. Então, A19 vai ser 1986 mais 18 vezes 2. A19 será 1986 mais quanto? 36. Então, em 2022... ele alcançará a produção de 100 bilhões, né, de transistores. Alternativa B. Então, é um exercício aí. Tem gente que fala, mas o Enem é fácil. Tem o seu ossinho duro de roer aí, né? Então, vamos lá. Do Enem de 2011, longinho, mas é aquela história, tudo pode voltar aí no meio da história, né?
O número mensal de passageiros de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas para essa empresa em julho do ano passado? Então, ele diz aqui, ó, que existe um padrão de crescimento, tá? Se existe um padrão de crescimento, tá acontecendo a mesma coisa a cada ano, tá? Então, ele começa vendendo 33 mil passagens em janeiro. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil, tá? E aí, esse padrão se mantém o mesmo. Então, o que eu percebo? Que está aumentando 1.500 passagens por ano. Então, eu tenho aqui uma PA, cujo primeiro termo é 33 mil, e a sua razão é 1.500. Ele pede assim, ó, quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho, tá? Em julho. Se eu quero saber em julho, eu quero saber que mês que é, ó. A1, A2, A3 é março. A4, A5, A6 e A7. Então, em julho, tá? Eu tenho aí o A7 dessa PG, tá? Se eu quero A7, pela fórmula do termo geral, quem será, ó? A7 é A1 mais 6R. Fácil, fácil, né? A7, o A1, 33 mil. Mais 6 vezes 1.500. Então, A7, 33 mil, mais 6 vezes 1.500, 9 mil. Se eu somar o A7, o 33 com 9 mil, eu vou encontrar 42 mil passagens vendidas em julho do mesmo ano. Alternativa B. Ok? Então, segundo exercício aí com o PA. Terceiro exercício, vamos ver o que ele nos diz, tá? A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda numa zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 1.380 metros da praça, tá? Então, se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes será D. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos postes será colocado e quanto ele vai gastar se cada poste custa R$8.000. Então, eu tenho nada mais que uma sequência. Basta saber se essa sequência é uma PA ou uma PG. Claro que já perceberam. Porque, ó, a praça já é iluminada, tá? Então, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. O segundo, a 100 metros. O terceiro, a 120. E assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 1.380 metros da praça. Então, ó, o último poste será colocado a 1.380 metros da praça. O que eu percebo aqui? Que eu tenho uma PA, cujo primeiro termo é 80, tá? E a razão é 20. Eu tenho o último termo, que é 1.380, e eu quero saber quantos postes serão colocados nessa estrada, tá? Pela fórmula do termo geral, é AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Fórmula do termo geral da PA.
tá? O AN, 1380. O A1, 80. O N, quem eu quero. E a razão é 20. Aplicando a distributiva, tá? 80, mais 20N menos 20. Eu tenho que 80 menos 20 é 60, vem para cá subtraindo, Então, vai ficar 60 mais 20N, que é igual a 1380, certo? 1380 menos 60, 1320. Então, 132 por 2, eu tenho aqui 66. O que eu tenho aqui, ó? 66 postes colocados, tá? Da praça até esse último aí. Bom, se cada poste custa R$8.000, quanto a prefeitura, se ela pode, no máximo, R$8.000 por poste, basta fazer o que, ó? 8.000 vezes 66, é isso? Então, ela vai ter que gastar, desembolsar, né? R$528.000, no caso, alternativa C. Exercício número 4, Enem de 2012, temos aí uma geometria espacial, né? Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir destas planificações? Tranquilamente, né? Ó, cilindro, já descartei essa e essa. Olha lá, cilindro, cilindro e cilindro. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um prisma de base pentagonal. Então, olha lá, prisma de base pentagonal e o último, a pirâmide, letra A, tá? No caso, isso aqui, tetraedro, né? Ok? Tranquilo de fazer. Esses exercícios que ninguém erra na prova, tá? Exercício 5. Vamos ver o que ele pede. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem um formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3.0 como aproximação para o pi, viu? Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, vamos lá, ó. Eu tenho uma cisterna num formato cilíndrico. O que é uma cisterna? É um lugar onde se coloca uma caixa de água aí, né? Então, ó, no formato cilíndrico, tá? Essa primeira cisterna, ela tem a altura de 3 metros, tá? Então, olha lá, a altura de 3 metros, tá? E 2 metros de diâmetro. Quando eu falo em diâmetro, é esse segmento aqui, tá? 2 metros. Se o diâmetro é 2, o seu raio é 1. Muito bem. Aí, estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Então, eles vão construir uma nova cisterna, tá? Uma nova cisterna. E ela vai ter um volume de 81 metros cúbicos de água. Então, ó, esse aqui eu tenho volume 1, esse volume 2, 81 metros cúbicos de água, tá? Mantendo o formato cilíndrico
e a altura da atual. Então, a altura será a mesma, 3 metros. Ele não sabe qual vai ser o raio, porque ele não falou ainda no exercício, tá? Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou comparar, né, o volume de cada um aí para ver o que temos com altura, né? O que podemos falar aí. Então, olha, qual que é o volume de um cilindro? Eu sei que é o que, ó? πr ao quadrado vezes h, ou área da base vezes altura. Então, como é volume 1, eu tenho o π valendo 3, o raio valendo 1 e a altura 3. Então, o volume 1 dessa cisterna aqui, ó, 9 metros cúbicos, tá? Volume 2. O que eu teria aqui de volume 2? Olha lá. Também eu tenho πr ao quadrado vezes h. Qual é o volume 2? 81. Quem é π? 3. Quem é raio? Não sei. Quem é altura? 3. Então, eu teria 9r ao quadrado, que é igual a 81. R ao quadrado, 81 dividido por 9 dá 9. O raio, raiz quadrada de 9, o raio seria 3 metros. Muito bem. Ele pergunta assim, ó. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, eu tenho aqui, ó, o raio anterior era 1. Não é isso? O novo passou a ser 3. Então, qual que é o aumento? Basta subtrair, né? 3 menos 1, 2 metros. Então, o novo raio passa a ser de 2 metros, alternativa C. Considerado, assim, um exercício fácil, tranquilo de fazer, né? Não é um exercício dos mais complexos aí para resolver, tá? Então, vamos ao próximo exercício, que acho que eu não vou ter espaço aí também, tá? O número 6. Vamos ver o que fala o número 6. Ele diz assim, ó. Para decorar uma casa, para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 de largura e 60 centímetros de altura, tá? Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi de. Vamos dizer assim, ó, é fácil de fazer, é só parar para pensar um pouquinho. Vamos construir o sólido primeiro. Eu tenho aí um paralelepípedo com 40 de comprimento, 35 de largura e 60 de altura. Mais ou menos, né? Vamos ser fiel aí, mas mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou ter 40, né?
Vamos desenhar mais ou menos um assim, só pra ter ideia, né, ó. Sempre o desenho à mão livre, assim, fica um caos. Fica mesmo, ó. Então, vamos ficar aqui, desenhar aqui, 60, né? 60, 60, 60. Tenho isso aqui, ó. Aqui. Muito bem. Ele tem o quê? 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Muito bem, tá? Então, qual é a proposta do vendedor, tá? Ele vai colocar pedrinhas, né? Então, o que ele fala? Alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchida com água e que após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pôr metade de água, tá? Metade da água, tá? Metade de água, vai preencher esse volume com metade de água. E em seguida, ele vai colocar as pedrinhas, tá? Então, olha lá, colocando metade dessa água, se eu colocar as pedrinhas nessa água, o que vai acontecer com esta água? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá? Então, a pedrinha que você colocar aqui dentro vai subir até um tanto, tá? E esse tanto que vai subir fica 10 centímetros para a plantinha crescer. Ou seja, o que aprendemos na matemática? Que esse volume aqui, ó, que a água deslocou-se, olha lá, esse volume que a água deslocou-se é o volume das pedrinhas que foram colocadas, tá? Aqui. Então, ó, o que eu vou escrever aqui, ó? O volume de água deslocado é igual ao volume das pedrinhas. Correto? Então, se eu achar esse volume aí, com certeza eu acho o que eu preciso. Correto? Então, vamos ver o que temos aí, tá? O que temos aí? Quando ele diz que ele pôs metade da água, a altura aqui, ó, metade era 60, passou a ser 30, tá? Quando ele disse que sobra 10 centímetros para a plantinha crescer, é o que sobra depois que a água subiu. E o vermelho, que corresponde ao deslocamento da água, tá? Se era 30, sobrou 30, tem 10, aqui é 20. Correto? Então, o volume deslocado é igual ao volume das pedrinhas, tá? De um paralelepípedo. Como que eu calculo? É comprimento vezes largura vezes altura apenas da parte vermelha. Então, eu vou pôr aqui, ó. Quem que é A da parte vermelha? 40. Quem é B da parte vermelha? 35. E quem é C? É a altura do deslocamento que nós calculamos aqui, ó, que é 20. Esse é o segredinho do exercício, tá? Então, agora eu tenho lá, ó, o que eu tenho? 40 vezes 35 vezes 20.
Então, eu tenho um volume de 28.000 centímetros cúbicos. Se o volume de água deslocado é igual ao volume das pedrinhas, tá? Então, o volume das pedrinhas também é 28.000 centímetros cúbicos. Mas ele não pergunta isso, tá? Ele diz assim, ó, ele pergunta assim, ó, a pessoa que aceitou as sugestões apresentadas adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente, nas condições apresentadas, as quantidades de pedrinhas compradas foi de. Como que eu vou saber a quantidade de pedrinhas contadas? Que ele fala assim, ó, o volume igual a 100 centímetros cada uma delas. Então, cada pedrinha tem 100 centímetros cúbicos. Então, olha lá, eu vou terminar aqui, tá? Fazendo o quê? Pegando, vou dividir o volume das pedras pelo volume de cada uma, tá? Então, quantas pedrinhas ele colocou nesse vaso? 280 pedrinhas, o que está relacionado com a letra B. Pura interpretação, exercício de geometria espacial. Então, olha lá, 3 de geometria espacial aí dentro de uma revisãozinha, tá? Vamos lá. Número 7. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferência de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semi-retas com extremidades na origem separadas por ângulos de π/6 radiano, conforme a figura. Então, eu tenho uma circunferência com 12 semi-retas, ou seja, o círculo todo for dividido em 12 partes, meio círculo em 6 partes, tá? Com cada ângulo interno aqui, olha, medindo π/6. Quem é π/6? 180 dividido por 6, eu tenho aí um ângulo de 60 graus, 30 graus, né? 3, 6, 18, isso. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem, 0, 0. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a, tá? Então, veja bem, ele quer o menor, para realizar o menor percurso, tá? O menor percurso possível. Quanto ele vai andar? Então, o que eu posso falar aí? Olha, eu tenho que trabalhar, quanto mais reto andamos, menor é o percurso, tá? Então, o que ele vai fazer, tá? Ele precisa ir do B até o A, mas não pode passar pela origem, tá? Então, olha, ele pode andar por aqui, fazer esse percurso e andar por aqui, tá? Bom, esse percurso, tá? Esse aqui, eu acho fácil, ó. Tranquilo. Quanto ele anda aqui, ó? Ó, 1, 2, 3. Quanto ele anda aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Já sei. Falta determinar o que ele anda aqui. E o que é isso aqui? Nada mais que um arco de circunferência, tá? Bom, que arco de circunferência? Vamos
vamos pensar no seguinte, tá? Se cada ângulo aqui, olha, se cada ângulo mede π sobre 6, tá? O que que ele andou? Ele andou, ó, 1, 2, 3, 4. Isso? Ele andou 4 vezes π sobre 6. Que se eu simplificar por 2, eu tenho aqui 2π sobre 3 radiano, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, eu sei que vale, tá? 2π sobre 3 radiano. Então, dá para eu achar o arco da circunferência. Como que eu acho o arco da circunferência? Alfa é igual o arco dividido pelo raio. Então, vamos lá. Quem que é o alfa? Acabamos de achar, 2π sobre 3. Quem que é o comprimento AB? É o arco que eu não sei. E quem é o raio? 1 centímetro. Então, eu tenho, ó, 3AB é igual a 2π, é isso? 3AB, AB é 2π sobre 3, certinho? Ó, que na verdade, quando você tá trabalhando com ângulo central, tá? Vimos lá na geometria plana que o ângulo central é a medida, o arco da circunferência, quando ele é central, é a medida do arco central. Não preciso nem fazer isso aqui, tá? Então, vamos lá. E quanto vai medir o percurso? De B até aqui é 1, 2, 3. Daqui até aqui eu sei que é 2π sobre 3. Mas daqui até aqui eu sei que é 5. Totalizando o quê? 2π sobre 3 mais 8. Eu tenho facilmente a alternativa A. Número 8. Eu não lembro de que ano era esse, mas esse aqui de 2015, ó. O mesmo assunto se repetindo, tá? Olha o que ele fala. No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se somente de duas formas, ao longo de linhas retas ou por arcos de circunferência centrados no ponto O, e raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimento: 2 unidades no mesmo sentido, utilizado para ir do ponto O até o ponto A. E no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é 120. Após a sequência de movimentos descritos, a bolinha estará no ponto qual? Então, olha o que ele tem que fazer, tá? Ele tem que andar 2 unidades. Tá aqui. A bolinha deverá, que estiver no ponto P, deverá realizar a seguinte sequência de movimento: 2 unidades no mesmo sentido, utilizado para ir até o ponto O. Do ponto O até o ponto A, tá? E no sentido anti-horário, um arco de circunferência de ângulo central 120. Então, vamos ver qual é o ângulo central dessa circunferência, ó. Eu tenho uma circunferência que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, 360 dividido por 12, cada ângulo central corresponde a 30 graus, certo? Então, olha o que ele vai fazer, ó. 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O até o ponto A. Ponto O até o ponto A, ele vai para cima. Então, ele vai andar 2 unidades, ele vem para cá, tá? E depois, no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central é 120. Então, horário,
anti-horário, ele vai voltar, formando um arco de 120. Então, cada um tem 30. 3, 6, 9, 12. Então, ele vai andar 120 graus. Se ele vai andar 120 graus, ele vai parar na letra F. Ok? Muito bem. Fácil, né? De fazer no mesmo esquema do anterior, tá? Então, vamos lá para o exercício número 9. Olha o que ele fala. Matrizes, pelo que dá para perceber aí, né? Enem de 2018. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores de uma matriz A e J, em que I, que é a linha, ela varia de 1 a 5, e J, que é a coluna, varia de 1 a 5, tá? Ou seja, eu tenho uma matriz com 5 linhas e 5 colunas, que é no máximo 5 linhas e no máximo 5 colunas. E o elemento a corresponder ao total proveniente das operações feitas via TED em R$1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Então, sempre do banco I para o banco J. Observe que os elementos A e J igual a 0, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para análise. Então, ó, veja bem, ó, esse transação 0. Por quê? Ele fala em bancos distintos. E todos eles aqui, ó, eu tenho A11, A22, A33, A44, A55, bancos iguais. Não pode, tá? Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Então, eu tenho que pensar assim, ó. Vamos começar assim, ó. A matriz A e J, tá? Em que I é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. E J é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Então, eu tenho aqui uma matriz do tipo 5 por 5, tá? E lembrando que quando eu falo A e J, o I é a linha e o J é a coluna. Correto? Tá? Então, a transferência sempre é feita. Então, ó, o TED sempre é feito do banco I para o banco J, tá? Para bancos diferentes, certo? Então, vamos lá. Olhando para a nossa matriz, tá? Olhando para a nossa matriz. Vamos por aqui, ó. Olhando para a nossa matriz. Banco 1, tá? Banco 1, 1, 1. Banco 1, 2. Aqui, ó, transferência do banco 1 para um banco 1. Não houve transferência porque bancos iguais. Banco 1 para o banco 2, que é B12, certo? Ó, B11, B12, B13, B14, B15. Então, vamos lá, ó. O banco 1, tá? Que é a primeira linha, certo? Ele transferiu, no caso, ó, 1 para 1, 0, não conta. 1 para 2, ele transferiu 2. 1 para 3, ele transferiu 0. 1 para 4, ele transferiu 2. 1 para 5, ele transferiu 2. Então, qual é o total? Quantos milhões ele transferiu o banco 1? Ele transferiu 6 milhões.
certo? Olha agora, o banco 2, tá? Transferiu para o banco 2, para o banco, todos do banco 2. Quanto que ele transferiu? 0, mais 2, mais 1 e mais 0. Ele transferiu 3 milhões. Isso? Ó, 2 mais 1, 3. O banco 3, quanto que ele transferiu? Olha, 1 mais 2 mais 1 mais 1. Não é isso? Então, ó, 1 mais 2 mais 0 mais 1 mais 1. 2, 3, 4, 5. 5 milhões. Somando do banco 4 para o banco 1, para o banco 2, para o banco 3, né? Então, ó, 0 mais 2 mais 2 mais 0 mais 0. Ele transferiu 4 milhões. E o banco 5, não é isso, ó? Banco 5, 1. Quanto o banco 5 transferiu para o banco 1? 3. E o 0, o 1, o 1 e o 1. Ele transferiu 3, 4, 5... Opa, aqui é 0, né? O último aqui é 0. 5 milhões. Então, ele pergunta, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade via TED é o banco 1, que transferiu 6 milhões. Letra A. Certinho? E por último... E por último, o exercício número 10. Olha o que fala o exercício número 10. Enem de 2018, tá? Ele fala assim, ó. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual será desenhada em negrito uma diagonal que forma com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 por π. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice como figura, tá? Então, ele vai enrolar essa faixa no cilindro, tá? E ela vai virar isso aqui, ó. No cilindro, com o nome da empresa. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é. Então, olha que ele fala que o raio do meu cilindro é 6 por π, tá? O valor da medida da altura do cilindro. Ele quer saber a altura do cilindro. Então, ó, o próprio desenho já ilustra uma coisa mega importante aqui para nós, né? Eu tenho aí um triângulo retângulo, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Dá para perceber que essa fita que eles vão enrolar deu o quê, ó? Eu vou contar assim, ó. Isso aqui é uma volta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com essa. Dá 6 voltas no cilindro, tá? Então, se ela dá 6 voltas no cilindro, eu tenho que saber qual é o comprimento da base desse cilindro. A primeira coisa. Então, como que eu calculo o comprimento da base de um cilindro? Comprimento é 2πr, é o contorno do cilindro. Então, ó, 2π vezes o raio. Quem que é o raio? 6 por π. Cancelo o comprimento, tá? Disso aqui, da base do cilindro, é 12. Quantas voltas ele dá? 6. Então, o comprimento vale 72. Não se fala em centímetros em unidade de medida, tá? Então, o que que acontece, tá? Isso aqui, ó, tá? Para dar a distância da faixa, corresponde a 6 voltas da base do cilindro. O
que é igual a quanto? A 72, porque já o calculamos ali, tá? Se aqui é 72, aqui eu tenho um ângulo de 30, o que eu tenho aqui? Cateto oposto, e eu tenho aqui o cateto adjacente. O que eu tenho? Eu tenho aqui, então, tangente. Como que eu vou calcular? Tangente de 30 é o quê? Coká. Tangente de 30, eu sei que é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é a altura, o cateto adjacente 72. Então, tenho 3H, 72 raiz de 3, tá? 72 dividido por 3, 24 raiz de 3. É a altura que corresponde à letra B.